Olá a todos, estamos aqui para mais uma entrevista no âmbito do Diz-me o que lês, um programa do Centro Qualifica de Cister, em parceria com a Rádio Cister FM. E hoje temos connosco a Wanda Furtado Marques, professora de História, escritora de literatura infantil e contadora de histórias. Boa tarde, Olá, Wanda. Boa tarde e obrigada antes de mais pelo convite, que acedi com muito gosto. Eu aqui agradeço. Então, a Wanda é professora, escritora de literatura infantil e contadora de histórias. É uma apaixonada pela natureza, pelas crianças, pela literatura e pela história. E costuma dizer que é feita de histórias e do pó das estrelas. A Wanda tem uma página no Facebook que eu fui espreitar. Fui espreitar e fiquei encantada com as publicações que nos dão um pouco a perspectiva daquilo que vai ali, pelo menos à superfície da alma, sim. Não é? Que é quando nós escolhemos publicar uma imagem. Estou-me a lembrar daquela que é a tua capa. Sim. A capa, não é? Que tem assim umas cores, uma leveza, uma leveza que encanta logo à partida. Sim. E então acho que quem chega ao Facebook e vê a tua página fica com a sensação de que está a lidar com uma pessoa muito doce. Sim. Sobre tudo isso. Portanto, acho que é uma das minhas características. Sim. É a doçura, inerente, sim. Acho que é uma coisa mesmo minha. Não preciso me esforçar, porque é mesmo da minha natureza, da minha essência. É natural em ti, não é? É natural em mim, sim. E é assim também que tu vês a vida, como algo de doce? Apesar da vida nem sempre ser meiga e nem sempre ser um mar de rosas. E muitas vezes já tomei, já fui ao chão, mas quando ergo-me em doçura e penso que são aprendizagens que nós temos que ter. E vejo todos os embates como aprendizagens. Não como alguma coisa que me vai derrotar, mas como uma aprendizagem que eu tenho que ter para ser ainda melhor. Esta questão da aprendizagem está muito ligada à vida dos professores e das professoras, não é? Nós vivemos permanentemente com a sede de aprender, que é um pouco aquilo que tentamos transmitir aos nossos alunos, esse desejo pela aprendizagem, claro. Mas nós que o ganhamos, acho que nunca o perdemos, pois não? Não. É essa a perspectiva que tu tens também? Sim, eu acho que é assim, nós estamos, a vida no fundo é uma escola, não é? Nós estamos aqui na vida como se fosse uma escola da vida e nós temos que ver os obstáculos, é precisamente isso, como aprendizagens e ter uma visão da vida. Eu tenho uma visão, eu sou feliz, apesar de, posso dizer que passei agora por uma situação até de burnout e de depressão, mas não vejo isso como algo negativo, não, realmente a vida às vezes obriga-nos a parar precisamente para olharmos para nós. Temos que ter autocuidado e também temos que ter, e acho que é importante falar um pouco também da saúde mental, e nós quando vimos que não estamos bem, não devemos ir até ao limite, porque eu estava-me a deixar ir até ao limite, e temos que cuidar de nós. Exato. E portanto eu vi isto como uma paragem para eu melhorar e estar mais tempo comigo. E portanto, aceitar isso e não ver isto como e agora sou, que é que estou aqui e não faço nada, não, deixar, aproveitar o dia a dia, o tal, como é que se chama, mindfulness, como é que é, esqueci-me o nome. Mindfulness, é isso. Portanto, é viver o presente e para se reconstruir, ainda melhor, não é? É. Com mais força ainda. Precisamente. Wanda, ainda agora estávamos a conversar sobre os livros que tu escreveste, 16, sim. Não é? Sim. Diz-me, como é que tu descobriste a tua paixão pela escrita? Olha, isto é assim, isto já vem de muito para trás, porque na minha família sempre houve essa tradição da escrita. A minha mãe escreve e portanto foi sempre algo em mim, desde pequenina, que eu pego nos livros como outra pessoa pega noutra coisa. Portanto, os livros para mim eram uma coisa familiar e com quem eu andava sempre. Faz parte do teu ambiente natural. Faz parte do meu ambiente natural. E, portanto, isso para mim era algo que eu gostava de ler e escrever. E aí, pela adolescência, não me recordo, pedi uma máquina de escrever. Na altura era a máquina de escrever. E disse lá, em casa vou ser escritora. Recebi a máquina de escrever,
Pronto, andei lá a escrevinhar umas coisas, mas aquilo ficou assim, meio para o adormecido, apesar de eu ir escrevendo umas coisas. Mas assim, a escrita mesmo apareceu concretamente quando a minha filha mais velha nasceu e ela era muito difícil para dormir. E eu contava-lhe as histórias todas que conhecia e comecei a inventar histórias para ela, porque aquilo era horas e horas. E comecei a pensar, peraí, eu se calhar tenho mesmo aqui algo que eu posso aproveitar. E pronto, e foi depois dessa começar a perceber que as pessoas adoravam as histórias que eu contava, comecei a pensar, olha, vou começar por tentar escrever livros. E fizeste muito bem. E pronto, e comecei pelo Pedro Inês, precisamente por ser aqui uma história de Alcobaça. Então o título da tua primeira obra é? O Amor de Pedro Inês. O Amor de Pedro Inês. É verdade. Muito bem. E a vontade de contar histórias, como é que... Porque não é só escrita, não é? Tu és também contadora de histórias. Sim, é uma coisa que eu adoro. Eu acho que isto também já vem... A minha mãe também era uma excelente contadora de histórias. Eu lembro-me pequenina dela nos contar histórias e eu estar vidrada a olhar para ela, porque aquilo era um mundo, ela contava umas histórias dos avós e dos primos e dos tios, eu já ficava completamente vidrada a ouvir aquilo. Eu acho que aquilo já vem nos genes, sinceramente eu acho que é uma coisa, eu sou tímida e transformo-me, eu entro ali e eu parece que estou ali, entro no meu mundo completamente. És outra pessoa no momento em que estás a contar uma história. Sou outra pessoa e estou ali super divertida e a assumir aquilo. Portanto, eu comecei-me a perceber isso, que eu era extremamente tímida. Eu tremia em frente às pessoas e de repente comecei a perceber, espera aí, eu antes de ir tremia que nem varas verdes, mas depois quando entrava ali, o meu mundo transformava-se. Aquele momento antes do ator entrar em cena. Horrível, era horrível. Porque tem um nome muito engraçado em francês, conheces o nome? Não, por acaso não sei. Aquele receio que nós temos antes de entrar em palco, chama-se le trac. Le trac, pois. Eu tinha isso, aliás, tinha brancas até antes de entrar. E depois comecei a perceber, espera aí, este é o meu mundo. E depois, claro que se eu visse que não havia a recepção do outro lado, não. Eu via as crianças com os olhos esbugalhados e eu pensei, espera, eu tenho um dom, eu vou aproveitar isto. Claro. Pronto, e então comecei a pouco e pouco, pronto, e este mundo foi e crescendo. Como é que acontece os teus espetáculos de contadora de histórias? Como é que eles acontecem? Portanto, é possível entrar em contacto contigo? Sim, eu vou às escolas, apresento livros, conto histórias, portanto, pronto, eu vou tendo que gerir com a minha vida de professora também, claro. Mas vou arranjando sempre espaço, porque é isto no fundo que me dá a felicidade. Não é que eu adoro ser professora, mas é aqui que eu vou buscar a minha... No fundo, aquilo que me faz efetivamente feliz é ser contadora de histórias, é escrever. E eu estou aqui intrigada sobre quem é que te contrata ou quem é que te contacta para seres contadora de histórias. Olha, por exemplo, muitas vezes são os professores bibliotecários, as escolas, as bibliotecas. Portanto, eu agora até parei um bocadinho, porque estive a dar aulas em Orem e era mais difícil eu conseguir, porque era longe e estava deslocada, mas... Pronto, as pessoas vão entrando em contato muitas vezes pelo Facebook, mandam-me mensagens. Exato. E eu vou respondendo e vou indo conforme vou podendo. Muito bem, é ótimo. Pronto, termos aqui uma contadora de história, não é? O storytelling já está muito em voga há alguns anos, sim. Mas com uma prática que neste momento ainda só está a crescer em Portugal. Sim, é isso mesmo. Queres falar do que te inspira quando escreves ou quando contas histórias ou quando crias uma história? Sim. O que é que te inspira? Okay. Se tens musas ou musos? Tenho. É assim, eu adoro fadas, sou adulta, mas adoro fadas. Acho que como os outros tinham as musas inspiradoras, o Camões e esses grandes escritores, para mim é um mundo, esse mundo dos elementais, da natureza, são as minhas inspirações. Então eu posso dizer quase que me conecto. Eu quando escrevo, eu entro completamente no mundo quase... Mágico. Eu tenho uma facilidade de me conectar com o mundo da fantasia que é incrível mesmo. Então depois vão-me vindo à cabeça as imagens, vou recebendo imagens e portanto para mim eu tenho que sentar-me sossegada, tenho que estar no meu mundo e depois começam as coisas a vir, a surgir. Às vezes é um pormenor, por exemplo, vou passar e vejo um pormenor engraçado,
um ouriçozinho ou alguma coisa, uma criança, e então às vezes pego nesses pormenores e aquilo dá-me ideia para uma história. Às vezes é próprio, eu estou a olhar ou vejo uma pessoa com características diferentes e isso dá-me vontade de contar uma história. Então posso inferir que aquilo que te inspira é aquilo que te circunda, são os animais, é a natureza, é são aquilo as que me pessoas? circunda, mais o meu imaginário e a minha fantasia, que eu acho que também foi muito construída com muito livro que eu li. Portanto, e daí a importância da leitura, porque eu, se não tivesse lido, eu posso dizer que em adolescente, a minha mãe deu-me a ler muitos livros. E eu acho que esse mundo, fiquei com um mundo tão grande dentro de mim, com esses livros todos, tão rico, que eu, hoje em dia é aí que eu vou buscar também muitas das coisas. Portanto, não é o que me circunda e o que está dentro de mim. Pois os livros, de facto, vão construindo aquilo que nós somos também dentro de nós, não é? Diz-me, que sentimentos ou valores tentas transmitir nas tuas histórias? Sim, pronto, eu normalmente tento que passe alguma coisa importante. Por exemplo, este último livro que eu escrevi chama-se A Que Sabe o Amor. E eu achei que nós estamos num mundo um bocado desumanizado e que era importante falar de amor. E então, neste caso, é levar as crianças a pensar sobre o amor e não ter vergonha de saborear o amor e o que é que o amor sabe. E perceber que é necessário ter amor dentro de nós, que é necessário falar de amor com os pais, é necessário falar de amor com a família, porque se nós tivermos mais se tivermos a capacidade... Aliás, para mim o amor é a chave de tudo, acho que é o ingrediente principal e que nós estamos muito esquecidos, apesar de se falar, no fundo nós ainda não conseguimos que esse amor esteja integrado dentro de nós. E portanto eu acho que é sempre importante falar de amor, de afetos, gosto muito de falar de afetos, gosto muito de falar sobre... Também, quando falo da história, mesmo quando falo da história de Portugal, eu tento sempre também transmitir algum valor que seja importante. Estou-me agora aqui a recordar, por exemplo, na história de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Era uma família extraordinária. Ela foi uma mulher diferente, ela quis cuidar dos filhos, portanto, é tentar passar, mesmo nas nossas figuras históricas, aquilo que há valores que realmente são importantes e que nós devemos passá-los para o mundo. Neste caso era a importância da família e de ser uma família unida. E da relação entre as pessoas, entre eles próprios. Portanto, que é cada vez mais difícil num mundo dominado pela tecnologia. Concordas ou discordas? Não, eu não quero dizer que a tecnologia é útil para nós usarmos, mas não para estar constantemente, porque nós depois desumanizamos e deixamos de olhar uns para os outros, e as pessoas tornam-se descartáveis. Eu acho que isto leva muito àquela coisa de não confrontar as pessoas, eu estou chateada, descarto aquela pessoa, eu não apetece. Portanto, as pessoas deixaram de ter essa coisa, o compromisso de estarmos uns com os outros, de nos relacionarmos. É tudo muito solitário, eu acho que as pessoas estão muito solitárias. Sentes e deduzes que se trata desta questão das novas tecnologias, do domínio, eu acho que sim, porque... da importância dada eu acho que é demasiada aos objetos, não é? Sim. É demasiada. E as pessoas focam-se, e é tal coisa, elas muitas vezes estão ali com a cara enfiadas. Eu às vezes ponho-me a observar, elas não olham para um pôr do sol, elas não olham para os passarinhos, elas não olham para as árvores, ou seja, parece que estamos ali encaixotados e deixamos de desfrutar aquilo que o mundo tem à nossa volta. E no fundo vamos para um lado, e o que nos interessa é tirar foto, em vez de estar a desfrutar as coisas, é tudo fotos para pôr nas redes sociais, e esquecemos que o importante é estar ali no momento. E estamos num mundo estranho, para mim é um mundo estranho. Hoje eu tive uma imagem de esperança. Ainda bem. A esperança, enfim, esta palavra pode até nem estar muito adequada, porque eu sou uma aficionada das novas tecnologias, eu trabalho com a inteligência artificial, uso-a como ferramenta, fui das primeiras a usar telemóvel, a internet, enfim, redes sociais, tudo isso. Mas sou muito crítica também. E
compreendo que é necessário existir um filtro e um distanciamento, de modo a podermos continuar a observar o pôr do sol, como tu referiste, e muito bem. Mas hoje na escola está a acontecer o primeiro dos 2 dias mais que nós temos, que são dias sem aulas, mas com atividades de outro género. Sim. E hoje eu tive a ocasião de observar no ginásio da escola uma exposição de jogos de matemática. Não é só uma exposição. É uma exposição de jogos que foram construídos pelos alunos. São jogos de tabuleiros do género Monopólio. Mas são jogos com muita qualidade, relacionados com matemática, 10º, 11º, 12º. E num ginásio, portanto. E eu fiquei absolutamente siderada, porque os jovens estavam à volta dos tabuleiros e estavam a jogar. E eu pensei, bom, eu cheguei na altura certa. Não, eles estavam lá desde bem cedo e iam lá continuar. Mas por mais incrível que pareça, a zona que permitia jogar online estava vazia. Para meu espanto hoje, e não foi só para meu espanto, os jovens da escola estavam em torno dos tabuleiros a jogar em equipas. E foi de facto, por isso é que eu falei a mensagem de esperança. Sim. Talvez a situação não esteja assim tão mal, perdida quanto algumas pessoas pensam. Talvez se trate de um deslumbramento inicial. Eu acho que ainda estamos no deslumbramento. Sim. Talvez seja necessário dar mais algum tempo. Pronto, eu acho mas que isto sim. foi só mesmo um parênteses. Os jogos de tabuleiro, eu acho que os miúdos estão a redescobrir. Eu acho que eles estão agora a voltar. E a relação de equipas, a forma como podem lidar uns com os outros naquele momento. Eu acho que sim, também não podemos ser velhos do Restelo e temos que pensar que a coisa que nós, que a pouco também, até os próprios jovens vão se apercebendo também das coisas. Estamos a falar desse mundo mais digitalizado. Claro. Como vês o futuro dos livros e dos contadores de histórias neste mundo? Eu a determinada altura fiquei um bocado preocupada e pensei, bem, se começa a ser tudo digital, vamos perder um bocadinho esse papel, porque as pessoas deixam de valorizar o contador de histórias, mas vejo que não, vejo que há sempre espaço e que continua a haver espaço para o contador de história e portanto, porque acho que realmente nós trazemos esse mundo da magia, da fantasia, trazemos esse mundo. Aliás, basta pensar que nos primórdios as pessoas sentavam-se à volta da fogueira a ouvir contar histórias. Verdade, não é? Exato. Os primeiros contadores de histórias. É isso, portanto, os primeiros contadores de histórias apareceram logo ali e ninguém resiste a um bom contador de histórias, ninguém resiste a uma boa história. Isso eu vejo isso. Presencial, não é? Naquele momento. Ainda assim, também estava aqui a pensar que os livros também são mais divulgados agora, também graças às redes sociais, não é? Sim. Porque antes, para se poder comprar um livro, era necessário ir a uma livraria ou entrar numa biblioteca para o adquirir. Mas agora os livros estão em todo lado. Estão em todo lado, sim. E eu julgo que se pudermos usar também estas ferramentas para a divulgação da existência... Claro que sim, nós temos de tudo. As redes sociais podem ser excelentes ferramentas e temos agora acesso a coisas que antigamente era impossível. Temos que ver esse lado positivo, não é? Exato. E portanto é saber aproveitar. Sim. Tu achas que ouvir histórias ou contar histórias é importante para o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adulto? Sim. Podes explicar um pouco? Posso. É assim, no fundo, a nossa vida é quase como quando nós contamos uma história, quase como as histórias vão replicar a nossa vida. É a pessoa que sai de casa, que enfrenta um obstáculo e depois muitas vezes tem coisas à volta que não o deixam. Portanto, se nós formos aos contos de fadas tradicionais, a estrutura dos contos de fadas tradicionais é imemorial e portanto, peguem arquétipos que já vêm também de tempos imemoriais. E no fundo, o que é que as crianças experienciam? A própria vida. Portanto, a história está-lhes a permitir ser tristes, ser a bruxa má, ser a princesa, permite-lhes prepararem-se para a vida. E por isso é que eu acho que são tão importantes. E nós não podemos pôr as histórias só inócuas e coisas, não. Eles têm que experienciar sentimentos e têm que ter a vida, a morte, têm que ter tudo. E é uma preparação para a vida. Para mim, as histórias são fulcrais para as crianças poderem precisamente vivenciar isso. E não só as crianças, os adolescentes e os adultos,
Porque nós, numa boa história, entramos lá dentro e nós próprios vivemos esses momentos. E então, para as crianças, para já, estamos a ouvir, é a palavra, é as imagens, é as metáforas, é os símbolos, está ali tudo o que as crianças precisam. E, portanto, eu acho que são, para mim, eu sou uma apaixonada por histórias, mas eu também tenho estudado muito e tenho lido muito sobre a importância das histórias e sei que realmente elas são extremamente importantes. Muito bem. Diz-me, há alguma experiência pessoal que tu tenhas tido que influenciou ou que influencia a tua escrita? Não, eu acho que é assim, nós, à medida que o tempo vai passando, vamos nos transformando e vamos tendo. A Wanda que escreveu Pedro Inês já não é a Wanda que escreveu, por exemplo, A Que Sabe o Amor. E, portanto, eu vou-me transformando e as próprias histórias vão sempre refletindo a minha essência e o meu interior. Agora, sim, não, porque muitas vezes vou pegar em histórias que, normalmente eu quero sempre transmitir doçura. Porque assim, as crianças são diamantes em bruto e portanto, nós não podemos escrever para crianças. Às vezes aquelas pessoas pensam, eu lembro de uma vez no Pedro Inês, era um livro pequenino, como, tão poucas palavras, tão fácil. Não, escrever para crianças é uma grande responsabilidade, porque elas são diamantes em bruto e portanto nós tem que ser extremamente cuidadosos a forma como nós estamos a escrever e portanto E também temos que ter um grande mundo interior. Eu tenho uma criança interior muito grande e por isso eu facilmente... as crianças sentam-se comigo e elas sentem como se eu tivesse a idade delas. Eu não preciso fazer nada. E, portanto, tenho essa capacidade. E por isso, se eu tenho essa capacidade, eu tenho que aproveitar de conseguir transmitir aquilo que as crianças gostam. Mas perdi-me um bocadinho na pergunta toda que tu me fizestes. Oi, não faz mal, tem a ver com a experiência pessoal que tenho ou não tenho influenciado. Tem a ver com as minhas vivências, em concreto, eu deduzo que as tuas leituras e a tua escrita vão influenciando a Wanda, que continua a escrever, e é assim que a Wanda que escreveu A Que Sabe o Amor não é já não é a Wanda que escreveu o primeiro livro, não é? Foi isto que eu deduzi. Há uma linha condutora que se calhar é a minha essência e a minha forma de escrever, não é? Mas pronto, há coisas que depois eu vou vendo que realmente fazem mais sentido em determinada altura que outras. Se tivesses que te definir enquanto pessoa, se calhar vais utilizar aquela expressão que eu te disse, mas eu gostava que tu dissesses por palavras tuas. O que é que dirias? Sim, que pessoa que pessoa é que eu sou? Sou uma pessoa doce, sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa que gosta muito de dar aos outros, que adora crianças, que adora animais, que gosta de ser a sua melhor versão, que trabalha para ser a sua melhor versão e que também tem sombra e que tem luz, mas que, pronto, eu tenho as duas coisas, mas tento sempre transformar-me de forma a que eu transmita mais a luz que eu sou dentro de mim. Não quer dizer que eu também não seja sempre a luz em todo o momento, não é? Mas aceito a minha sombra e tento ser a luz. E tento ser o amor. Por falar em sombra, nós neste momento estamos, digamos, a sair de um período um pouco perturbado a nível político, isto a nível nacional, mas eu falo nisto porque tu tens uma experiência de passagem pela política. Tenho, sim, senhora. Eu gostava de saber o que é que isso te trouxe como pessoa. Sim. Ou assim, é claro que eu lanço esta pergunta, tu estás livre de responder como quiseres, mas aquilo que de facto me interessa mesmo é o que é que essa experiência na política te trouxe para ti como pessoa. Ok. Pronto, eu sou uma pessoa, também sou um bocado idealista, sonhadora, e tenho sempre aquela coisa de que nós temos que caminhar para um mundo melhor e temos que ser fraternos e temos que ser cooperativos e temos que estar atentos uns aos outros. E quando eu fui para a política foi precisamente nesse sentido. Eu estive como vereadora e enquanto vereadora o que é que eu tentei passar no mundo da política, que não é fácil? A minha sensibilidade, a minha forma de ver o mundo, se calhar às vezes um bocado sonhadora, mas que também acho que isso é importante,
E portanto eu entrei num mundo que eu não tinha bem noção, que é um mundo muito técnico. Quando eu fui para vereador, que era um mundo muito técnico, muito político, mas até, pronto, aprendi o que era muita coisa ligada ao planeamento, ao urbanismo, aos PDMs, que eu não tinha, não era uma coisa que eu soubesse assim por natureza, tive que estudar, mas gostei. Acho que o que é que eu aprendi? Que nós devíamos ter o nosso direito cívico de poder contribuir para o bem e fazer uma pessoa não pode mudar o mundo, mas pode fazer algo de melhor. E eu aprendi com a política que, por mais que se diga que nós não podemos fazer nada, eu acredito que uma pessoa pode fazer sempre alguma coisa e que nós não devemos baixar os braços e que devemos sempre tentar criar, mesmo que eu veja eu hoje vejo que a política para mim entrou num processo um bocado menos bom, mas eu acho que temos que continuar, temos que ser resistentes e pensar que isto é assim, o que está a acontecer agora um pouco em Portugal é um bocado cíclico, que já aconteceu anteriormente na história, e muitas vezes é a própria democracia que se afunda ela própria e que não traz o melhor de si, e depois acabamos por ter outros partidos que se aproveitam do descrédito da monarquia, da democracia. Mas nós não devemos baixar os braços e devemos continuar a acreditar que é isso. Eu acho que está a faltar um bocado nas pessoas, em vez de estarmos naquela coisa da raiva, da vingança, não, é ter esperança que as coisas podem melhorar. Podem melhorar, não é? E eu, portanto, nesse aspecto, apesar de se ver a situação para mim está um bocado negra, mas acho que devemos pensar que são fases e que nós às vezes temos que bater com as coisas de frente para voltar a dizer, espera, não é isto que nós queremos, porque a memória é curta. Eu acho que o problema muitas vezes é que a memória é curta. Diz-me, Wanda, reforçando um pouquinho a minha pergunta, mudou alguma coisa em ti, essa passagem pela política? Sim, tornei-me mais consciente. Por exemplo, vou na rua, vejo qualquer coisa, olha, no outro dia vi um pombinho cair no chão e disse, vou telefonar, olha, está aqui. Tornei-me mais consciente de andar em Alcobaça, e se vejo alguma coisa que eu sinta que não está bem, telefono para a Câmara e digo, olha, está aqui esta situação. Portanto, tornei-me mais consciente e eu, enquanto cidadã, devo alertar para certas situações. Tornei-me mais consciente, sim. Ótimo. Eu estava aqui a lembrar-me daquilo que tu estavas a dizer, que as pessoas podem não dar valor ao trabalho de uma pessoa, mas de facto uma pessoa pode fazer toda a diferença. Sim. E isso recorda-me também a história do colibri. Sim. Quando houve um incêndio na floresta, sim, não é? E o colibri andava muito atarefado, sim. a Essa pegar na gota de água que ele conseguia carregar no bico. Isso. E o elefante chegou ao pé dele e perguntou, mas o que é que tu estás a fazer? E ele respondeu, eu estou a fazer a minha parte. Claro. E tu? Não é? Porque uma pessoa pode fazer a diferença. É a nossa parte. Muito bem. Muito bonita lembraste dessa história. Sim, gostei. Eu lembrei-me por tu referires que uma pessoa, de facto, pode fazer a diferença, porque pode, sem dúvida alguma. Trouxeste-nos livros, agora chegou a altura de responderes à pergunta, diz-me o que lês. Ok, pronto. Eu trouxe um livro precisamente também por estarmos nos 50 anos do 25 de Abril. Sim. E por estarmos numa altura que eu acho que é importante também reforçar. Eu trouxe Os Teiros, sim, do Soeiro Pereira Gomes. Vamos mostrar. Sim. Este livro, por acaso, foi um livro que me foi dado pela minha mãe na adolescência. Lê este livro e na altura marcou-me muito, e por isso é que eu o trouxe. Eu era uma menina que estudava e que tinha uma boa vida, não é? Portanto, e dou-me conta com um grupo de crianças, de 5 crianças, que nos anos 40, portanto durante o Estado Novo, que viviam na completa miséria, à beira do Tejo, e que trabalhavam e que não tinham meias, portanto sapatos, viviam, portanto, uma vida quase escravizada. Portanto, isto reporta muito para a exploração da mão de obra infantil e da miséria. E isto na altura despoltou em mim, eu acho que desde pequenina que tenho esta coisa, despoltou em mim pensar como é que há pessoas que vivem assim. E eu, no meu mundozinho de menina, pronto, que tinha uma vida boa,
isto despertou-me se calhar para pensar mais nos outros. E por isso é que eu trouxe este livro foi muito importante. Bem. Esteiros de Soeiro Pereira Gomes. Sim. Mas também trouxeste outro. Não, isto é um caderno que eu escrevo. Maravilhoso. Isto é um caderno onde eu escrevo as coisas. Eu achei que essas coisas estavam relacionadas com eu se um trouxesse outro, se isto é um homem, do Primo Levi, posso falar só um bocadinho? Claro. É um livro que fala sobre o Holocausto e é um livro que conta na primeira pessoa. O Primo Levi era italiano, esteve no campo de concentração e ele descreve a desumanização, que eu não trouxe porque não consegui encontrar o livro. Portanto, ele fala aquele ponto em que nós chegamos, em que somos desumanizados, cortam-nos o cabelo, tiram-nos o nome, somos um número, somos piores que ratos, descemos ao nível de desumanização e nós pensamos que isto não pode acontecer, mas está a acontecer e portanto eu acho que temos que abrir os olhos e pensar que isto pode acontecer é só nós às vezes não ligarmos, desligarmos do mundo e acontecem situações como estas em que nós vimos, não é? De repente, como é que são postos milhares de pessoas em campos de concentração? Lhes cortam o cabelo, lhes tiram o nome, os desumanizam, ou seja, tiram aquilo que os dá dignidade, não é? E, portanto, tornam-nos coisas. Nós vimos isso acontecer nos jornais nacionais agora, noutros países. E eu disse que está a acontecer de novo, mas eu enganei-me. Eu queria dizer que nunca deixou de acontecer. Felizmente, nunca. No nosso país, todas as coisas melhoraram, mas há muitas partes no mundo onde isso nunca deixou de acontecer. Sim, é verdade. Lamentavelmente. Sim. Muito obrigada por trazeres este livro fantástico do Soeiro Pereira Gomes. Wanda, foi um prazer falar contigo. Eu recomendo, contactem a Wanda porque ela conta histórias lindíssimas, escreve muito bem e nós na próxima semana cá estaremos para uma nova entrevista. Boa tarde. Boa tarde e obrigada.